Salve, salve. Bom, é o seguinte, na aula de hoje vai ser uma aula de muita luta, viu? Por que muita luta? Porque vai ser um compacto, um bem bolado da física quântica. Se a gente estivesse na faculdade, a aula de hoje seria, sei lá, 4 capítulos de um livro. Então, para vocês no ensino médio, como a gente não tem acesso, isso é praticamente nulo cobrado no vestibular, e o pouco de fórmula é bizarro, eles fazem um bem bolado, um compacto só falar que a gente ensinou, mas é muito mais complexo do que está aqui. Então eu tentei fazer uma forma ainda mais compactada, por conta de ser EAD, por conta de ser um assunto que é mais conversado, mais abstrato, e foge um pouco do nosso controle, ou da nossa sanidade até, que deixa uns loucos. Então vamos lá, vamos relembrar, vamos dar uma introduçãozinha básica de novo à física quântica. Então a física quântica é a quantificação da energia, tá? É a física de uma forma quantizada. Quem começou meio que dar esse início? Tem vários físicos, tá? Né? Nessa época era, sei lá, o auge da ciência. Muitos físicos aí, muitos doutores conquistaram prêmio Nobel e tudo mais por descobertas, por criações de modelos que a gente usa até hoje. Então, o Planck, a gente já falou no fim da outra apostila, que a energia pode ser quantizada em pacotes, esses pacotes chamados de fótons. Ele vai voltar a falar isso? Vai. Qual era a fórmula que eu tinha mostrado para vocês? Foi, guarda isso aqui que é a única importante, E igual a HF. Lembrando que H é a constante de Planck, que é aproximadamente 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. E o F é frequência. Frequência medida em hertz, tudo mais, isso vocês já têm conhecimento. Aí a gente vai começar a dar uma conversada. Isso aqui na aula de amanhã vai ser mais viagem, mas relaxa. Então eu coloquei alguns detalhes, que é isso que mais importa para vocês. A energia não é algo contínuo. Guarda essa frase. Ela é discreta e quantizada. Então ela tem que ser meio que... A luz tem que ser perturbada para ela começar a trabalhar. Ela não é... Ela é quietinha lá, entendeu? Na dela. Então a gente tem que provocar ela. E ela é sempre quantizada. Essa quantização, ou essa aparição dela, essa descrição dela, a gente pode trabalhar com absorções e emissões. Eu posso absorver luz, energia, ou emitir luz. Tá? Essas quantidades estão determinadas, quantificadas. Aí, nessa época, eles falavam que tinha essa quantização, a gente falava que era quantum de energia, no plural, quanta. Então, são alguns detalhes, são termos técnicos. E aí, essa quantização, esses pacotes, essas quantidades, essas parcelas, a gente pegava a própria fórmula lá da energia de Planck e colocava esse número inteiro aqui. Esse número é chamado de número quântico. E essa variação de n, vamos supor, a gente sobe para 1, para 2, ou cai de 3 para 2, ou de 2 para 1, é aí que acontece a absorção e emissão de energia, certo? Então a gente vai começar a trabalhar, mas isso aí eu preciso mostrar vários modelos, vários experimentos durante a aula de hoje. O primeiro experimento que a gente vai falar, que não foi duro, né? Mas assim, a didática dele sem mostrar o experimento, que eu vou mostrar para vocês na imagem, no videozinho, alguma coisa do tipo, é o efeito fotoelétrico. Então, resumir isso para vocês e depois a gente vai conversar sobre isso. O efeito fotoelétrico foi descoberto, foi experimentado em 1887 pelo Hertz, mas foi consumado, foi glorificado, digamos assim, pelo Einstein em 1905, quando ele usou isso aqui de uma forma mais elaborada. Conseguiu dinamizar isso aqui. Então, vamos tentar resumir o que é efeito fotoelétrico. É a emissão de elétrons em certos tipos de materiais. Normalmente é metálico, tá? Mas daí tem alguns outros que dá para funcionar. Amanhã eu vou falar para vocês também onde a gente presencia isso. Vou dar só um exemplo rápido aqui. Sabe aquela loja, as portas de shopping, porta automática? Você chega na presença ali, ela abre, aquilo ali é de cara uma presença do efeito fotoelétrico. Mas depois a gente conversa sobre isso. Quando expostos, agora vamos tentar teorizar isso aqui. Quando expostos a radiações eletromagnéticas, esses materiais, e tem que ser em frequências específicas, não é qualquer frequência, há uma transferência de energia. Eu jogo radiação ali dentro, tá? Numa placa de ferro, por exemplo, de metal, e há transferência de energia. Há uma emissão dos elétrons. Os elétrons são ejetados daquela placa de metal. Com quem? Por conta de quem? Se estão ejetados, ele entra em movimento. A transferência de energia, energia cinética. E para houver essa perturbação, essa ejeção, esse deslocamento, essa jogada de elétrons da placa, a placa está aqui, eu perturbei com uma certa frequência e essa frequência
começou a emitir elétrons. Então eu preciso de uma frequência mínima. E aí, coloquei o fóton aqui, mas na época do Hertz ele falou que essas partículas, esses elétrons que saíam da placa com energia cinética, eram chamados de fóton-elétrons. Mas eu já vou colocar o fótons aqui, porque fica mais fácil para vocês não se perderem. Aí chegou o Einstein, lá em 1905, com a teoria da quantização da energia, usando lá a lei da energia com o Planck e tudo mais. Ele pegou essa exatamente mecânica, tá? Aquelas partes do primeiro ano que a gente conversou, que vocês conversaram com o professor, de energia potencial, energia cinética, energia mecânica e tudo mais. Só que agora na parte quantizada da coisa, na física moderna. Aquilo ali era a física clássica. Então, para ocorrer o efeito fotoelétrico, eu preciso de uma energia mínima para perturbar aquela placa, para o efeito ocorrer. Essa energia mínima, lembra que E igual a HF? Então, essa energia mínima é um trabalho mínimo. Lembra lá da termodinâmica também, que a gente tinha um trabalho mínimo para acontecer, variação de energia interna e tudo mais? Então, é mais ou menos, a gente tenta fazer esse link com termodinâmica, cinemática, mecânica, vai tudo entrar nesse mesmo bololô. E aí, essa energia mínima, lembra que é igual a HF. Então, o que é esse mínimo aqui? É o mínimo de frequência que ele precisa ter para o quê? Para jogar o elétron, ejetar ele da placa, ele entrar em movimento, ele ter energia cinética. O que a gente precisa pensar nisso aqui antes de eu chegar e mostrar para vocês na aula o efeito fotoelétrico? O que você precisava guardar? Então, o efeito fotoelétrico é o que? É a perturbação de uma placa por radiação, joga radiação numa placa metálica, por exemplo, e há lançamento de elétrons nessa placa, eles saem da placa. Então, eles saem em movimento, então eles saem com uma certa energia cinética. Então é isso. Precisa de uma frequência mínima específica para cada material. E aí, o que eu posso tirar aqui? Que a intensidade da onda não altera a energia cinética. Quer dizer que se eu ficar jogando um monte de onda lá, os elétrons não vão ficar mais rápido, a energia é a mesma. O que aumenta é a quantidade de elétron ejetado. Então, se eu aumentar a quantidade de onda na placa, o que vai acontecer vai sair mais elétron, não que eles vão ser mais rápidos. Então, guarda isso aí também, que isso é teoria. Então, eles podem perguntar isso aqui, se na hora de resolver o exercício, você guarda esse tipo de situação. Bom, então assim, é um capítulo inteiro, vamos pôr, esse, para falar de efeito fotoelétrico. Isso aqui é um compactado. Você viu que ele compactou tudo, eu vou tentar deixar para vocês um pouco mais mastigado na aula de amanhã, mas fiquem tranquilos. Aí, para vocês não falar que vocês não estão sabendo nada, tem uma parte que vocês viram em química, que a gente vai fazer o link com a mecânica quântica, que é a física quântica no caso, que são os modelos atômicos. Lembra dos modelos atômicos? Lá no comecinho da matéria de química, e daí tinha o modelo de Dalton, que era o modelo de bola de bilhar, que a gente falava, que o átomo era indivisível, uma partícula e tudo mais. Aí eles foram crescendo. Não vou entrar no conceitual aqui da química, porque senão a gente vai entrar em aula de química e não é interessante. Interessante é a física moderna. Então vamos lá. Modelo de Thomson, que é o tipo de passas. Depois, se vocês estiverem com dúvida, a gente conversa no online e eu explico cada um. O ponto de passa é que o átomo era uma esfera toda positiva com os elétrons incrustados nela. Então, não vamos muito entrar em detalhes. Aí, vamos começar a entrar agora. Tem o de Rutherford, que era aquele modelo planetário. Aí possuía aqui o centro positivo e os elétrons numa órbita lá circular. Aí, chegou um pouco mais para frente, o Bohr pegou esse modelo que era falho, tinha falhas, e começou a tentar corrigir. Ele corrigiu totalmente? Não, mas ele corrigiu boa parte. Então a gente vai falar exatamente dessas correções. Há coisas que ele não conseguiu corrigir, mas depois foram ajustados mais para frente. Aqui eu vi praticamente enunciou 4 postulados, dentre alguns certos, outros parcialmente corretos. Os 2 primeiros que eu vou citar aqui para vocês é verdade, a gente até estuda isso até na química. A luz, lembra lá no começo da aula que eu falei que a luz é discreta, não é? Sim, então, aí ele postulou, ele enunciou que a luz possui estados estacionários de energia. Ela tem estados ali quânticos. E esses estados quânticos, a gente pode lembrar, lá na química, quando a gente falava das camadas e subcamadas de energia, lembra que a Aline falou para vocês assim, que quando há passagem do elétron de um nível, de uma camada para outra, há liberação ou absorção de luz? Exatamente isso. Isso é o segundo postulado. Na passagem de estados, a emissão de luz ou absorção. E aí o terceiro, que é falho, que ele não conseguiu corrigir, foi a questão da órbita circular. Isso aqui, fisicamente falando, na física clássica, não funciona. A interação ali
não funcionaria. Se a gente fosse fazer o cálculo pela relação massa-próton e elétron, há interação gravitacional ali, e essa órbita não é circular, ela tem que ser elíptica, porque senão o átomo entraria em colapso, faria uma espiral por conta dessa interação. Cargas opostas e tudo mais. Então não é a ideia também de eu entrar nessa parte aqui. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é matéria de um capítulo inteiro. Eu tive todo esse compactuado esse compacto, né, de fórmulas, de ideias, de teorias, de modelos em um ano inteiro. Vocês estão em um capítulo, então para vocês verem que é muita coisa. Mas também porque vocês não são físicos. A gente quer mostrar o mínimo, a gente quer abrir os caminhos, mostrar que há um universo além do que a gente está acostumado a calcular, mas tem que estudar muito. Mas esse não é o caso, eu não estou querendo transformar vocês em cientistas, longe disso. Mas vamos continuar. Então, depois disso aqui a gente ajustou, porque a órbita não é circular. E aí também a gente pode puxar um pouquinho do quarto enunciado. Ele falou um pouco de momento do elétron, que está um pouco errado. Mas o que a gente pode tirar daqui é que na energia, lembra que E igual a hf, certo? Lembra lá na ondulatória que V igual a lambda F? Daí esse V vai precisar da luz, né? Então eu só isolei aqui, e aí o F, então ficaria C sobre lambda, lembrando que lambda é o comprimento de onda. Isso aqui vai ser muito bom um pouquinho mais para frente. E também tem cálculo aqui, tem. Tem muita coisa aqui, muita constante, muito negócio de subnível de energia, um negócio bem avançado, tanto que ele nem mostra isso na apostila, ele só deixa essa fórmula aqui, que a variação de energia na passagem de um estado quântico, de um estado estacionário para outro, é menos 3,6, entre parênteses, 1 sobre NF ao quadrado. Esse aqui é o nível estacionário final, é o que ele alcançou. Ele pode ter passado do nível mais energético ou um nível menos energético. Menos 1 sobre NI, que é o inicial, ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula. Depois eu vou mostrar para vocês que na passagem de nível mais energético o que acontece para um menos energético, e na passagem de um nível, de um estado mais energético para um menos energético. Então, vamos lá, vamos continuar, porque senão a gente vai ficar aqui horas. Eu não quero que essa aula fique extensa, senão vocês vão dormir. Aí, fazendo outra ideia agora, lá com esses modelos atômicos também a gente pode dar uma linkada aqui na mecânica quântica, a dualidade onda-partícula. Lembra lá no fim da terceira apostila que eu falei um pouquinho, que ele falou um pouquinho, deixou no ar, que a luz tinha comportamento tanto como onda, tanto como partícula? Então, exatamente, tem a teoria corpuscular da luz e a teoria ondulatória da luz. Nessa época tinha uma guerra, porque um falava que a luz era uma onda e outros falavam que a luz era uma partícula. E depois, no fim das contas, o de Broglie conseguiu fazer o link dessas duas teorias, fazendo que o comprimento de onda é igual a constante de Planck sobre Q. Na verdade, na física quântica, lá na faculdade, a gente usa P para esse Q aqui. O que seria isso aqui? A quantidade de movimento. Lembra na matéria de colisões que vocês tiveram no primeiro ano? Sim, então esse Q é aquele MV. Então, há esse link agora de ondulatória com transporte de energia, transporte de matéria. Então, posso trabalhar com um corpo, com uma partícula em colisão, em movimento, como na parte ondulatória, com a velocidade da luz e tudo mais. Então, guarde isso aqui, essa fórmula é bastante importante, por mais que isso aqui é uma guerra, coisa de anos, mas duro. E por fim, pra gente entrar na viagem mesmo, ficar doidão, princípio da incerteza. Bom, quem desenvolveu esse princípio da incerteza, até fica, o título já é até meio viagem, né? Foi o Heisenberg. Vou tentar, não vou contar a história inteira, porque é um livro inteiro, mas é o limite de precisão sobre a quantização, sobre a medida da velocidade e da posição de uma partícula. Como assim? Calma, vou tentar dar um exemplo para vocês, não tentar viajar porque a aula já está ficando grande, mas enfim, tem uma forma para isso? Tem. Esse delta aqui agora é a incerteza da quantidade de movimento. Eu até usaria o P aqui, mas eu vou usar o Q para vocês não trocarem de situação. Vezes a incerteza da posição da partícula é maior ou igual a constante de Planck sobre 2π. O que seria isso? Vou dar um exemplo para vocês assim. Tem um telescópio. Eu vou olhar uma partícula. A partícula vai estar parada, que eu vou olhar, tipo uma bolinha? Não. Por que não? Porque para eu olhar, precisa ter luz. A luz vai ter que bater nesse corpo. E esse corpo, como eu vou usar a luz como uma partícula,
Se ela bateu no corpo, o corpo não vai estar mais parado. Então não vai estar em movimento. Então isso é uma loucura. Pô, então quer dizer que a partícula não está parada? Porque eu acabei de jogar a luz para enxergar. Então a luz perturbou a partícula. Então é uma entra na dualidade e então essa incerteza de precisão. Não dá para saber se está totalmente parado, se está em movimento. Nunca vai ver por quê? Porque sempre a luz ali vai ocasionar esse tipo de situação. Aí tem um experimento que é famoso, que até vira meme na época tal, que na época não, na época que eu era adolescente, né? Que é o gato dentro da caixa. Mas essa experiência é antiga. Que é o gato de Schrödinger. Foi o cara que foi fazer essa experiência. Vou explicar essa experiência para vocês em sala. É um gato, é um paradoxo. Eu tenho um gato dentro da caixa. Ele tá vivo ou ele tá morto? Tem gente que explica desse jeito. Aí explica, tá vivo, tá morto, não sei, eu tenho que olhar. No que eu tenho que olhar, eu vou ter que abrir a caixa. No que eu abrir a caixa, vai entrar a luz, vai perturbar, vai acontecer alguma coisa. Mas não foi exatamente assim que é o experimento. É o experimento onde tem um gato, onde tem uma partícula ali de decaimento, esse decaimento radioativo. Se decair em 1 hora, o gato pode estar vivo ou não. Se decair, o gato morreu. Se não decair, o gato está vivo, então não sei. Só vou saber se eu abrir. Então é um paradoxo, é uma briga. É só essa teoria para a gente classificar essa questão da incerteza. Mas daí eu vou mostrar para vocês. Tem até série que fala sobre isso, tem até vídeos, então vai ser muita aula online, porque eu vou ter que mostrar essas situações, porque eu não consigo botar um vídeo aqui para vocês agora, e isso ia ficar uma aula de horas. Então, isso é o compacto da física quântica para vocês. Vai ter mais algumas coisas lá para frente. Vou começar a falar um pouco de radioatividade, vai entrar em questão de química também, mas fica tranquilos que vai melhorar. Mas é fim de ano, então é uma matéria bem suave, não aparece muito vestibular, então o foco nosso nas matérias anteriores. Então, meus lindos, por hoje é só, é nóis!